seja muito bem-vindo a mais uma escola dominical da nossa Igreja Congregacional Amendoeira, nossa programação de todas as manhãs de domingo. Se você não está vendo isso numa manhã, você não está vendo esse vídeo quando ele está estreando, se você está vendo um outro horário, boa tarde, boa noite para você, tá? Seja muito bem-vindo em qualquer horário que você estiver. Seja muito bem-vindo você que não é da nossa igreja, que sempre está conosco, você, meu irmão, da igreja, que faz essa programação com a gente sempre, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a última escola dominical, calma, especial mês de missões. Nós tivemos 4 escolas dominicais com essa, dedicadas apenas ao tema de evangelização e missões. Já queremos agradecer aos nossos convidados, pastor Antônio Carlos Ramos, na primeira semana. Segunda semana nós tivemos o pastor Luiz Felipe. Semana passada ministrou para nós o pastor Décio Moraes. E hoje outro grande amigão do peito, gente minha mesmo, o pastor Josias Pereira, que é pastor titular da Igreja Congregacional de Mococa e primeiro secretário da nossa União de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Com certeza, um instrumento do Senhor para abençoar a sua igreja, para abençoar as nossas igrejas congregacionais e hoje um instrumento do Senhor para abençoar a nossa igreja e todos vocês que, embora não sendo do nosso rebanho, estão sendo abençoados constantemente por essas ministrações, tá? A gente ainda vai ter atividades do mês de missões. Nós temos o culto hoje, né? E na próxima quarta-feira, o pastor João Carlos, meu amigão, pastor da Igreja Congregacional de São José dos Campos e segundo vice-presidente da nossa União de Igrejas, vai estar ministrando. Obrigado também aos irmãos que estiveram conosco durante as quartas-feiras. Nós tivemos a participação de alguns visitantes, o caso do pastor Diógenes, será o caso do pastor João e também dos pastores da nossa igreja, né? Todos estiveram envolvidos com esse mês de missões. Então, obrigado à cooperação, a ajuda de vocês, pastor Diógenes, pastor João Carlos, pastor Hélio, pastor Mauro, pastor Bruno e pastor Lucas. Vocês são uma bênção na vida da nossa igreja e uma bênção no nosso ministério. Esse mês foi uma bênção por causa de vocês. Nós agora vamos orar ao Senhor. Logo depois, o casal abençoado também, braço direito aqui da gente, o diácono Mateus e a irmã Raquel, vão estar louvando o Senhor. Logo na sequência, o pastor Josias Pereira ministrando a palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa escola dominical, o instrumento do Senhor para nossas vidas. E muito obrigado por esse mês especial de missões, pela ministração do Senhor sobre a nossa vida através dos seus instrumentos. Pedimos que o Senhor venha utilizar agora os teus filhos que estarão louvando o Senhor, o teu filho que vai ministrar a palavra, que seja canal do Senhor para as nossas vidas, que o teu nome seja glorificado e nós sejamos edificados. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Bom dia, irmãos! Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, para louvarmos e adorarmos ao nome do nosso Deus juntos, mesmo que separados. Então eu convido você nessa manhã a estar dedicando o seu louvor, a sua adoração ao Senhor e declarando louvores, honra e glória a Ele que é digno sempre. Vamos dizer juntos? Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo
por cada um de nós. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele reina. Ele vive para sempre. Esse é o nosso Deus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Declare isso. Eu o louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Diga, ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia! Que você possa nesse dia render louvores, honra e glória, exaltação ao nosso Rei, ao nosso Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos um dia abençoado sobre a sua vida e esperamos que você agora esteja com o seu coração aberto, pronto para receber a palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe, querido. Até mais. Olá, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sou o pastor Jesus Pereira e, a convite do pastor Rovanildo, estou trazendo uma mensagem nessa manhã aos irmãos da Igreja Congregacional de Amendoeira. É um prazer ter a oportunidade de ministrar uma palavra aos irmãos. E conforme o assunto que os irmãos estão estudando na semana, nós queríamos falar sobre missões. E a pergunta, então, que eu gostaria de começar fazendo é: por que fazer missões é uma tarefa tão urgente? Por que fazer missões é uma tarefa tão urgente? Quando a gente olha para Marcos 16:15, é um texto bastante conhecido, não é? Diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O ide, a gente já ouviu muito se falar sobre esse mandato
esse imperativo de Jesus, ide, pregai o evangelho a toda criatura. E por que então missões deveria ser a missão da igreja? Por que a igreja precisa levar a mensagem do evangelho aos de perto e também aos que estão longe? Porque também que a ação da igreja precisa se estender até os confins da terra. Seriam questões que nós gostaríamos de compartilhar com você nessa oportunidade. E eu queria ler um texto da Palavra de Deus que está em Efésios, capítulo 2, de 1 a 3. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Efésios 2, de 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O homem, e esse texto deixa isso bem claro, o homem sem Cristo, ele é escravo da carne. E não só da carne, mas além da carne, ele é escravo do mundo e também do diabo. Podemos perceber por esse texto que o homem está preso, condenado, ele está morto. E, queridos, o mais grave é que não há nenhuma possibilidade desse homem se voltar para Deus por si mesmo. Porque a Bíblia diz que ele está morto em seus delitos e pecados. Então, não há qualquer chance dele ser salvo pelos seus próprios méritos. Não há salvação sem Cristo. E a palavra de Deus nos ensina isso. Nenhuma religião pode salvar. Na realidade, nenhuma religião pode nos reconciliar com Deus. Aliás, poderíamos dizer que o mundo está saturado de muitas religiões, enquanto a humanidade perece. Muitas religiões e a humanidade perecendo. Não é verdade que toda religião é boa e que todo caminho leva a Deus. Isso não é verdade. Alguém diz assim, todo caminho leva à venda. Pode até ser, à venda, mas a Deus não. Há um texto muito interessante em Provérbios 14, 12. Se você não puder achar agora, anota para você ler depois. Diz assim, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. No fim, são caminhos de morte, embora possam parecer a alguém bons caminhos. Queridos, poderíamos afirmar que a ignorância não é outra porta para o céu. Romanos 2, 12, diz que sem lei, que quem sem lei pecar, sem lei perecerá. A não ser que a igreja, eu e você, anunciemos o evangelho a todos os povos, o que vai acontecer?
não haverá esperança de salvação para o homem perdido. Entendemos, e a Bíblia deixa isso bem claro, que só Cristo é a porta do céu. Ele mesmo disse que ele era o caminho. Só ele é o caminho que conduz a Deus. A Bíblia nos ensina também que só ele é o mediador entre Deus e os homens, ou entre os homens e Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos na palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 19:30. Abre a sua Bíblia em João 19:30. João 19:30. Quando, pois, Jesus, ele estava lá na cruz do Calvário, tomou o vinagre que foi oferecido a ele, ele disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A obra que Cristo realizou foi consumada. O Senhor Jesus fez a parte dele naquela cruz do Calvário. E é interessante a gente lembrar que a salvação é uma obra que foi planejada por Deus, consumada por Cristo e aplicada pelo Espírito Santo. Tudo já foi feito. Não resta mais nada a fazer. Cristo já morreu e já ressuscitou. Ele, como prometeu, enviou o Espírito Santo para capacitar a mim, a você, a igreja. E ele nos deu, a mim, a você, a igreja, o Evangelho. E, além do Evangelho, nos deu o poder para proclamá-lo. E agora? Agora cabe a mim, a você, a nós, como igreja, irmos ao mundo e anunciar que o banquete da salvação está pronto. Lembra daquela parábola que Jesus conta do homem que mandou fazer um banquete e convidou muitas pessoas e na hora as pessoas se desculparam e não quiseram ir? Nós vivemos num mundo cheio de religiões. E é interessante a gente observar que as religiões do mundo inteiro, elas são uma tentativa inócua de o homem chegar até Deus pelos seus esforços. A palavra religião vem de religare, ou seja, de tentar religar o homem com Deus. Mas nenhuma religião conecta o homem com Deus. O cristianismo, a mensagem do cristianismo, o foco do cristianismo é o homem sendo reconciliado com Deus por meio da obra perfeita, completa e eficaz realizada por Cristo Jesus. Quando olhamos para as religiões, nós vemos as religiões pregando aquilo que o homem deve fazer para Deus. Já o cristianismo ensina o que Deus fez a favor do homem. Percebe a diferença? As religiões ensinando ao homem o que elas podem fazer para Deus. O cristianismo ensina o que Deus fez em favor de nós, homens. As religiões são uma escada em que os homens tentam levantar da terra
para o céu. O cristianismo é a escada que liga o céu à terra. Uma terceira questão, por que a igreja precisa evangelizar? Por que a igreja precisa pregar? Porque não há outro evangelho a ser pregado, a não ser o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E esse evangelho está na mão da igreja. Efésios 3:8, por favor, dê uma olhadinha. Efésios 3:8. Versículo 8. A mim, Paulo dizendo aqui, escrevendo aos Efésios, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Um dia eu e você fomos alcançados pelo evangelho e Deus usou pessoas que nos alcançaram, pessoas essas que tivessem se calado, que se não tivessem se colocado ao dispor do Senhor, possivelmente não teríamos sido alcançados pelo evangelho do Senhor Jesus. Fazer missões, queridos, não é pregar cultura, nem religião e nem doutrina de homens. Não, fazer missões não é isso. Muitos têm pregado um outro evangelho, o evangelho híbrido, sincrético, místico. E hoje nós estamos vivendo um tempo de um falso evangelho. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem reconhecimento de pecado, um evangelho sem arrependimento. Mas esse é um evangelho falso, pois só há um evangelho. E esse evangelho não pode ser mudado, não pode ser adulterado. Nada se pode tirar dele e nem nada pode se acrescentar a esse evangelho. Se algum evangelho, se alguma mensagem tira o foco da cruz de Cristo e da sua obra perfeita e consumada na cruz, é um falso evangelho que se dispõe a enganar os homens, ao invés de levá-los à fonte da vida eterna. Uma outra coisa, queridos, também não podemos confundir o evangelho do Senhor Jesus com cultura. Muitos missionários venderam a cultura no mesmo pacote do evangelho e escravizaram as pessoas com práticas estranhas ao conteúdo do evangelho. Isso aconteceu com o evangelho chegando no Brasil em algumas situações. E quando alguns missionários tentam levar algo que são costumes, que são cultura e que nada tem a ver com o evangelho. Como exemplo, poderíamos falar de missionários que querem impor o mesmo estilo de liturgia e todas as culturas da onde ele saiu, do seu país. E o que acontece com isso? Acabam agredindo a peculiaridade de cada povo e de cada cultura que precisa ser respeitada no aspecto missionário. Querem ver um exemplo? Nós não podemos, por exemplo, obrigar os africanos, os nossos irmãos africanos, a adorarem a Deus da mesma forma que, por exemplo, um anglo-saxão, que é a origem dos ingleses. A gente conhece o inglês, que é bem fechado, né?
E o africano é todo expansivo, alegre. Por isso, querido, a igreja precisa entender que na obra missionária, 2 cuidados precisam ser tomados. Primeiro, a sedução de talvez mudar a mensagem. Você pode mudar a forma de pregar, mas a mensagem não pode ser mudada. Segundo, a determinação, muitas vezes, de engessar métodos. Métodos engessados. Tem que ser desse jeito. Uma coisa nós não discutimos e todos nós precisamos concordar. O Evangelho, o conteúdo do Evangelho é imutável. Agora, os métodos podem e devem mudar de acordo com a cultura, a região, as circunstâncias. Temos que ter cuidado para não sacralizar métodos. Quarto lugar, por que a igreja precisa fazer missões? Porque só a igreja de Cristo está credenciada a pregar o Evangelho. Não fique pensando que os anjos vão fazer isso ou que eles podem fazer isso. Abra sua Bíblia novamente, Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28. (18 a 20). É aquele texto chamado da Grande Comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, só há um evangelho e apenas uma agência do reino credenciada a pregar o evangelho a toda criatura. E essa agência é a Igreja Congregacional de Amendoeira. É a Igreja Congregacional de Mococa. Sou eu e você que fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus. Queridos, se eu e você, se nós nos calarmos, seremos considerados culpados. A igreja é o método de Deus para alcançar o mundo. Foi através da igreja que eu e você fomos alcançados. Nenhuma embaixada humana, por mais nobre que seja, tem competência para anunciar as boas novas da salvação, porque nós, igreja, fomos feitos embaixadores de Cristo aqui na terra. A Bíblia diz que nem mesmo os anjos podem realizar essa tarefa. Essa tarefa, preste atenção, ela é minha, ela é sua e de mais ninguém. Nós temos a responsabilidade de realizá-la. Há uma história interessante que ajuda a entender essa verdade. Quando Jesus terminou sua tarefa na terra e retornou ao céu, um anjo o interpelou. É uma ilustração bem interessante. E o anjo então teria dito para Jesus: Senhor, tu terminaste a tua obra na terra, mas quem irá contar essas boas novas
Ao mundo inteiro, perguntou o anjo. Então o Senhor teria respondido ao anjo: eu deixei lá na terra 12 homens preparados para essa tarefa. E o anjo ainda fez a seguinte pergunta: mas, Senhor, e se eles falharem? Então o Senhor teria respondido àquele anjo: se eles falharem, eu não tenho outro plano. Eu não tenho o plano B. Nós não podemos falhar na missão que recebemos do Senhor. Por que a igreja precisa fazer missões? Porque o tempo de proclamar o evangelho é agora. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 6, versos 1 e 2. 2 Coríntios 6, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no dia da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Queridos, devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia. Enquanto eu e você temos oportunidade, enquanto as portas estão abertas. Só temos esta geração para evangelizar os nossos contemporâneos, que fazem parte da nossa mesma geração. Se falharmos nessa empreitada, nós teremos fracassado com a nossa missão. Há uma outra história interessante, que um jovem índio numa aldeia, ele estava se preparando para ser o cacique. A história conta que ele era um jovem forte, inteligente, era um líder. Mas, de repente, esse moço caiu enfermo, ficou doente. E a doença era uma doença agressiva, começou a tomar conta do seu corpo. O tempo passou, e esse jovem índio perdeu completamente o seu vigor. A história conta que, já prostrado numa maca, ele faz a seguinte pergunta à sua mãe: mamãe, eu estou morrendo. Sei que eu não vou viver para me tornar um cacique. Mamãe, para onde irá a minha alma? Sua mãe, aflita e perplexa com a pergunta do filho, responde o seguinte: meu filho, eu não sei para onde irá a sua alma. Os dias se passaram e o jovem estava vivendo os últimos lampejos de vida. Já sem vigor em sua voz, com os olhos já embaçados, fez a última pergunta da sua vida. E a última pergunta foi: mamãe, eu estou partindo. Sinto-me angustiado, aflito. Por favor, mamãe, me responda. Para onde vai a minha alma? Sua mãe, não escondendo as lágrimas, respondeu: meu filho, eu não sei. Eu não sei para onde vai a sua alma. A história conta que aquele jovem morreu sem saber para onde ele iria.
Mas dando continuação à história, meses depois, chegou naquela aldeia um missionário pregando sobre a vida eterna em Cristo Jesus. E ao pregar, saiu de uma cabana uma anciã, não uma jovem, uma anciã. Seus olhos estavam molhados de lágrimas. Ela corre, então, na direção daquele missionário, agarra-o pelos braços e pergunta-lhe: por que você não veio antes? Por que você não veio antes? Essa mulher era a mãe do jovem que morrera sem saber para onde iria. Essa história é uma história que se repete hoje. Há pessoas no tempo chamado hoje que elas estão morrendo sem conhecer a salvação oferecida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E essa é uma responsabilidade minha, tua, é nossa responsabilidade. Sexto lugar, por que a igreja precisa fazer missões? Porque a evangelização dos povos é uma ordem imperativa, intransferível, inadiável, que o Senhor Jesus deixou para nós. Marcos 16:15, já lemos, fala sobre isso. O universo inteiro se curva diante da autoridade absoluta do Senhor Jesus. E essa é uma ordem que nós recebemos: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Se até os demônios obedecem à voz do Senhor, será que eu e você seríamos os únicos, nós que somos crentes, a fazer pouco caso da ordem de Jesus para mim e para você, para a igreja do Senhor? Queridos, nós não temos escolha. Fazer missões não é opção da igreja. Fazer missões não é opção da igreja, mas uma responsabilidade inalienável, inadiável, intransferível. Por último, estou terminando. Diz que uma das bons momentos da mensagem é quando o pregador diz assim: estou terminando. Porque alguém pode dizer assim: amém. Espero que não seja o caso aqui. Por que a igreja precisa fazer missões? Porque a conversão daqueles por quem Cristo morreu traz glória ao nome de Deus. Vamos ler o último texto. Está em Filipenses 2, de 9 a 11. Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, nós precisamos fazer missões para que os povos venham e se prostem aos pés do Senhor Jesus e deem a Ele toda a honra, toda a glória que é devida ao seu nome. A glória de Deus deve ser a nossa motivação mais elevada para evangelizarmos
as nações, os povos, as tribos, as línguas e nações, para que o nome do Senhor seja glorificado, para a glória do nome de Deus. Queridos, que nessa oportunidade o Espírito Santo do Senhor possa ter falado ao teu coração e ter feito você entender que há uma tarefa que só eu e você podemos fazer. Só a igreja que foi lavada no sangue do Cordeiro tem o chamado para fazer essa obra. Eu costumo dizer uma coisa aqui na minha igreja, que se Deus não tivesse um propósito na nossa vida aqui na Terra, é até meio engraçado, quando a gente se convertesse, viria assim um anjo bem parrudão, com um taco de beisebol na mão, espiritual, invisível, e daria uma cacetada na nossa cabeça, com aquele taco na nossa cabeça, e levava a gente para o céu. Eu falo isso, obviamente, brincando aqui na minha igreja. Nós nos convertemos e o Senhor nos deixa aqui, porque com a mesma salvação que nós fomos salvos, nós precisamos levar outros a se tornarem filhos de Deus, salvos também pelo mesmo sangue que nos lavou, que nos regenerou, que nos fez novas criaturas, que nos deu esperança, que nos transformou. Há pessoas que estão morrendo fazendo essa pergunta: mãe, para onde vai a minha alma? Que você possa ser alguém que fale de Cristo àqueles que estão precisando ouvir. E para terminar, missões se faz indo para o campo missionário, aceitando o desafio. Muitos têm aceitado esse desafio. Outros podem orar e interceder. E outros podem contribuir. Os três são importantes e necessários. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado por esse momento em que meditamos na Tua palavra e vimos a importância e o porquê que a igreja precisa fazer missões. Desperta-nos, ó Deus, como igreja. Desperta-nos, ó Deus, para essa missão. Que, ó Deus, ela se torne foco na nossa vida. Que outras coisas que esse mundo oferece não nos venham tirar o foco daquilo para o qual o Senhor me colocou e o colocou cada um dos meus irmãos aqui, para que essa geração seja alcançada pela nossa geração. Oh Deus, faz-nos missionários, indo, contribuindo, orando, que possamos fazer parte desse privilégio de anunciar as boas novas. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado. Deus abençoe. Pastor Rovanildo, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de estar compartilhando a palavra. E que os irmãos tenham aí um bom domingo e que Deus continue a abençoá-los. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Josias, pela disponibilidade, por se deixar usar pelo Senhor para abençoar vidas através da nossa igreja e as vidas da nossa igreja também. Fala nisso,
quero deixar um convite muito especial a você. Você que não é da nossa igreja, mas está sempre acompanhando as nossas transmissões, vem estar conosco, vem conhecer um pouquinho do nosso trabalho, da nossa comunhão. Nós não podemos dar um abraço físico em você, mas nós podemos dar um abraço espiritual, vamos dizer assim, um abraço de coração. É muito difícil para a nossa igreja não poder abraçar, porque é uma igreja muito calorosa, muito afetuosa, muito amorosa. Nós temos recebido testemunho de pessoas que têm sido tratado até em suas emoções pela forma como tem sido pastoreado, não apenas pelo pastor, mas pela igreja como toda em seu abraço. Eu queria que você estivesse com a gente também e pudesse ser abençoado também. Você tem recebido a palavra do Senhor por esse canal? Você pode também fazê-lo presencialmente. Venha estar com a gente em nome de Jesus. Será uma alegria recebê-lo. Quero também deixar aqui um incentivo à contribuição. Para as nossas transmissões a gente teve que melhorar equipamento, melhorar a internet, etc. E a nossa igreja é uma igreja de poucos recursos. Nós somos uma igreja pequena, nós não somos uma igreja de ricos, tá? E os recursos são poucos. Aí na tela do vídeo está os dados bancários da nossa igreja para que você possa nos abençoar e eu possa fazer isso com cada vez mais qualidade. Se você, por exemplo, percebeu os 2 últimos cultos ao vivo que a gente transmitiu, o culto de domingo, você viu dificuldades com a imagem e com áudio. Hoje, por exemplo, no culto de hoje, você vai ver uma qualidade muito boa já de áudio, não é ainda uma super qualidade de áudio, mas já vai estar muito boa. E de vídeo também, a gente pode fazer ainda mais, basta você entrar com a gente nessa. Contribua conosco para que a gente possa fazer ainda mais, para que o nome do Senhor seja glorificado e você seja abençoado. Aguardo você. As nossas reuniões ainda tem limite de pessoas, a gente só pode usar 1/3 da capacidade, mas a gente deixa um número X, que é um número razoável, de assentos para visitantes. Pessoas já têm estado conosco, já têm sido abençoadas. Venha você também, tá? É o culto, ou presencial, ou de forma online, eu sei que você vai estar conosco. Deus te abençoe. Até lá.